Bom, gurizada, temos nosso algoritmo aí, uma explicação dele, vou fazer agora. Então vamos começar. Então o nosso algoritmo, ele é ele é um algoritmo de modelo matemático, faz uma regressão logística. O que é uma regressão logística? É isso aqui. Então ele trabalha na probabilidade. A gente vai pegar as coisas e vai verificar se pertence a determinado grupo, no caso aqui de 1 ou 0. E aqui tem um meio que tipo... Isso aqui não é um grupo em si, isso aqui é a probabilidade de ser alguma coisa. Por isso que é regressão logística, ela verifica a probabilidade das coisas. Então pode ser 1 ou 0, ou alguma coisa entre 1 e 0. Ela usa a função sigmoide, por isso que é assim. Então vamos começar aqui. Inicialização. Na inicialização do nosso algoritmo nós vamos ter 3 parâmetros. Vamos ter o alfa, que é a taxa de aprendizagem, que é basicamente o quão... Toda vez que o algoritmo estiver treinando, aprendendo, o quanto ele vai oscilar, né? Se ele vai oscilar pouco, se ele vai oscilar muito. Temos então a max iterations, que é a quantidade máxima de vezes que o algoritmo vai estar treinando. Se a gente colocar pouco número aqui, ele vai treinar pouco, então ele vai ser burro. Se a gente colocar muito, ele pode ou treinar demais, tipo, não estou aprendendo mais nada, ou ele pode chegar no overfitting, que é o superajuste. O que acontece aqui? Supomos que esses pontinhos pretos sejam dados, e isso aqui, ó, era para ser a curva do algoritmo, né, do aprendizado. Como vocês podem estar vendo, ela está muito... Não está estável, não está como essa daqui. Essa aqui ela está muito seguindo exatamente. E isso é um problema. Por quê? Porque isso é um superajuste. Ele está se ajustando demais aos dados de treinamento. E isso faz com que o uso desse algoritmo em dados reais seja ruim. Já esse aqui, ó, ele está fazendo basicamente uma generalização. Ele está conseguindo fazer isso. Então, se eu colocar um dado de verdade aqui, ele vai conseguir acompanhar. Aqui não, aqui ele está indo à risca. E ele só faz isso nos dados de treinamento. Nos dados reais, não. Então, nós temos aqui então a inicialização, que vai trabalhar esses 3 primeiros aqui. Temos o lambda, que é a função que vai... Lambda... Havia me esquecido. Lambda, basicamente, ele é o algoritmo que vai definir, que a gente vai utilizar essa coisa aqui, ó, cálculo do gradiente. Ele vai ajudar, né? Ele vai ser uma das coisas que vai ajudar para evitar isso aqui. Isso aqui é horrível. Bom, então temos aqui na inicialização esses 3 parâmetros. Temos aqui a sigmoide, que é um cálculo matemático, que é basicamente isso aqui também. A sigmoide, ela pega qualquer coisa, qualquer valor e conjunto de valores e vai transformar entre um valor oscilante entre 0 e 1. Temos então texto para vetor de recursos. O que é um texto para vetor de recursos? Basicamente a gente vai pegar vários... Tem aqui, ó, tem um exemplo aqui, isso aqui é o nosso algoritmo. Isso aqui é um vetor de recursos. As palavras que eu usei para treinar nele tá tudo aí, ó. Ele é bem grande. Se eu ficar scrollando, vai demorar bastante para chegar no fim. Então é basicamente isso. Isso é um vetor de recursos. Aquele ali é o nosso algoritmo já treinado. É o modelo dele. Temos então o treinamento. O treinamento se dá com esses itens aqui. Alpha, max iterations e lambda. O algoritmo vai fazer o treinamento, né? Para ver a diferença entre textos com discurso de ódio e textos sem discurso de ódio. Eu vou estar passando para a máquina esses exemplos de cada um. E ele vai ver, por exemplo, textos que tem discurso de ódio vai ficar desse lado aqui. Os textos que não tem vai ficar aqui. Então, é basicamente isso. Temos, então, treinamento. Temos o cálculo do gradiente, que é uma das coisas para evitar isso aqui. O overfitting. Temos a previsão da probabilidade, que é quando o algoritmo ele faz uma previsão, quando a gente entra com algum dado para testar, que foi o que eu mostrei no grupo. Temos a variação do modelo, que é aquela porcentagem de chance que eu mostrei para vocês. A porcentagem ela é tanto da parte da previsão quanto da avaliação. Então, é um item bem importante. Parece uma coisa só, mas na verdade são duas. E por fim temos salvar/carregar modelo, que é o que eu já fiz. Eu treinei o modelo, salvei ele, e agora quando a gente for usar, a gente só precisa carregar. E, bom, temos aqui alguns outros parâmetros que vão ser utilizados. Temos o θ. Teta, sei lá como fala isso aí. Isso aqui é basicamente um conjunto de parâmetros que vão ser mexidos durante o treinamento. Basicamente bastante aqui, max iterations. O X é o conjunto de textos, de texto, basicamente é o conjunto de dados do treinamento. O Y é o conjunto de labels, ou seja, por quê?
Basicamente, então, vou fazer aqui um exemplo que eu esqueci. Vamos ter, então, basicamente, dois conjuntos. Temos o primeiro conjunto, que é constituído pelos dados e o label, né, o rótulo desse conjunto é normal, porque é texto sem toxicidade. E nós temos outro, o rótulo dele é toxic, e aqui tem os dados dele. Então basicamente é isso, temos os dados e o rótulo referente a eles. E isso aqui basicamente são os dados e os rótulos. Temos os textos, que vai ser cada item de cada dado, certo? Então, o primeiro item daqui, referente ao primeiro item do label, porque na verdade os labels eles conjuntos. Então, na realidade, assim, no algoritmo, é basicamente isso aqui, ó. São dois vetores, onde, por exemplo, o índice 0 daqui, ele é o rótulo dele está aqui no índice 0, e assim sucessivamente. Então, o 1 daqui está no 1 daqui, o 2 daqui está no 2 daqui, e assim vai. Certo? Então, nós vamos ter aqui o X, os dados, Y, o label de cada um. Texto é o texto de cada um que está dentro. O vocabulário. O vocabulário ele é basicamente o ato da gente fazer... cadê cálculo gradiente? Isso aqui, ó. Esse item 3 aqui. O vocabulário ele vai ser o resultado da transformação do texto em número, como a gente viu lá. Que não se chama número, se chama vetor de features. Vetor de... como é que é feature? Características. Então, é transformado em vetor de características. E esse aqui é o vetor de características, basicamente. E então é isso. Isso aqui é basicamente uma explicação geral do nosso algoritmo. Eu acho que de forma rasa é isso. Mas qualquer dúvida, falem aí no grupo que eu respondo. Eu recomendo vocês estarem dando uma lida assim na internet mesmo. Pode ser na Wikipédia. Sobre regressão logística e Natural Language Processing, NLP, ou PLN em português. Mas é isso aí. Espero que isso aí dê uma boa ajudada. Passei um tempinho fazendo.